aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Nosso foco agora é destrinchar a química e principalmente o tempo exato que a gente precisa para proteger as lavouras de milho. Se a meta de vocês é entender como defender a colheita com precisão técnica e muita base científica, bom, estão no lugar certo. Mas pensem comigo, como é que a gente consegue blindar efetivamente o milho bem naquele momento em que ele está mais vulnerável? O que é fascinante sobre essa questão é que ela nos joga direto no meio de um dos maiores desafios agronômicos de hoje, a cigarrinha do milho e aquelas doenças devastadoras que ela transmite. Na agricultura, o controle de pragas é literalmente uma corrida contra o relógio. Cada dia conta. Para entender essa dinâmica, a gente vai passar por 5 passos práticos. Primeiro, a janela crítica de aplicação. Depois, os inseticidas sistêmicos e de semente, seguido pelos produtos de contato e ingestão, os mecanismos químicos de ação e, para fechar, as regras de carência e efeito residual. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a etapa 1, a janela crítica de aplicação, ou seja, o timing exato para acionar a nossa defesa. Analisando o desenvolvimento da planta, o momento absolutamente crucial aqui é o que a gente chama de janela dourada. Ela acontece lá entre o estágio V2 e o V8. É bem nessa fase vegetativa inicial, ali entre os primeiros 10 a 30 dias, que o milho corre o maior risco de todos. Se o manejo falhar e a planta ficar desprotegida nessa janela, olha, as perdas lá na frente vão ser gigantescas e, infelizmente, irreversíveis. E o motivo desse timing ser tão decisivo tem nome: enfesamentos. São doenças sistêmicas muito severas transmitidas direto pela cigarrinha do milho, a Dalbulus mates. Esses patógenos se instalam na planta ainda jovem e simplesmente travam o crescimento dela. Perder a mão no controle entre V2 e V8 é basicamente deixar a porta escancarada para danos catastróficos que vão derrubar a produtividade. Bom, avançando para a nossa segunda etapa, os inseticidas sistêmicos e o tratamento de sementes. Eu gosto de pensar nisso como uma espécie de vacina interna da planta. No tratamento de sementes, que é a nossa primeiríssima barreira de proteção, a gente usa ativos bem específicos, como o tiametoxam e o midacloprido. Eles geralmente vêm em formulações SC, que é suspensão concentrada, ou TS, própria para tratamento de sementes. E a forma como eles agem é fantástica. Eles são absorvidos e ficam circulando por dentro da plântula. Assim, quando a cigarrinha chega toda folgada para sugar a seiva, ela já dá de cara com a defesa instalada direto no sistema vascular da planta. Mas a gente sabe que a vacina interna nem sempre segura a onda sozinha, principalmente se a pressão da praga estiver muito alta. E isso nos leva à etapa 3, os inseticidas de contato e ingestão. Essa é a nossa armadura externa. Diferente dos sistêmicos, aqui a gente destaca opções de contato como a bifentrina e a deltametrina, que geralmente são aplicadas em formulação de concentrado emulsionável, o famoso EC. Temos também o carbaril, muito usado como pó molhável ou PM. Esses produtos dão aquele efeito de choque, sabe? Eles entregam uma resposta imediata justo na hora em que as populações da praga atingem aquele nível crítico no campo. Certo, mergulhando um pouquinho na ciência pura agora, nossa etapa 4 fala dos mecanismos químicos de ação. Vamos entender como essas armas neutralizam os insetos na prática. De um lado, os sistêmicos funcionam como agonistas de receptores nicotínicos, ou seja, eles invadem o sistema nervoso do inseto e causam paralisia. Do outro lado, os produtos de contacto agem de forma diferente. São moduladores de canais de sódio ou inibidores da colinesterase. Eles cortam os impulsos nervosos de forma muito agressiva por contacto ou ingestão. O caminho bioquímico é totalmente diferente, mas o resultado final, o mesmo. O inseto para de se alimentar e morre. E entender essa diferença química é absolutamente crucial. É por isso que seguimos a classificação do IRAC. Temos os carbamatos no grupo 1A, os piretroides no 3A e os neocotinoides no grupo 4A. A regra de ouro aqui, que não dá para ignorar, é a necessidade de rotacionar esses grupos. Se a gente aplicar o mesmo mecanismo de ação várias e várias vezes, adivinha? A praga cria resistência e a gente perde a eficiência da nossa ferramenta química no longo prazo. Ninguém quer isso, certo? O que nos traz para a quinta e última etapa da nossa análise, o período de carência e o efeito residual. Essas são as regras inegociáveis para garantir uma lavoura segura e rentável. Primeiro,
O período de carência é a espinha dorsal da segurança alimentar na agricultura. É aquele tempo obrigatório, cronometrado no relógio, que tem que passar entre a última aplicação na lavoura e a hora de colher. Isso não é uma sugestão, tá? É uma regra toxicológica rigorosa para garantir que qualquer resíduo no grão fique dentro do limite seguro e permitido. Trazendo para a prática, se a escolha for um inseticida à base de carbaryl, lá do grupo dos carbamatos, a gente tem que respeitar uma carência de exatos 14 dias. Agora, se a opção for o clorpirifos, que é um organofosforado muito usado para lagartas, esse prazo já pula para 21 dias. Seguir isso à risca é o que define a responsabilidade técnica do produtor. Agora, guardem bem esse intervalo, 17 a 20. Não confundam isso com a carência, ok? Esses números representam o período de proteção residual, e esse é um limite vital para a estratégia no campo. A literatura técnica é bem direta sobre isso. Os tratamentos são efetivos, em geral, por um período de 17 a 20 dias. O grande alerta por trás dessa frase é que a pulverização não cria um campo de força eterno. Passou essa janela curta, a proteção do produto despenca. Se as pragas e o clima continuarem pressionando, a gente tem que voltar correndo com o monitoramento, porque a planta está exposta de novo. Se a gente parar para pensar, o residual máximo de 20 dias é só uma pequena fração de todo o ciclo reprodutivo do milho, que leva a uns 60 dias. Fica muito claro que aplicar cedo demais pode deixar a cultura completamente desprotegida lá na frente, justamente na fase de enchimento de grãos. O controle químico sozinho, por melhor que seja, não dá conta de cobrir o calendário inteiro do milho. Então, para amarrar tudo que vimos até aqui num passo a passo prático, passo 1. Mire com tudo na janela crítica de V2 a V8. Passo 2. Crie a base de defesa com os sistêmicos na semente e na folha. Passo 3. Adicione os produtos de contato para aquele controle rápido de choque. Passo 4. Planeje tudo sabendo que seu escudo residual dura no máximo uns 20 dias. E por fim, passo 5. Respeite cegamente a carência, seja ela de 14 ou 21 dias. E para fechar nossa conversa, deixo uma provocação para a gente pensar. Se o nosso arsenal químico nos dá um escudo residual de só 17 a 20 dias, como é que a nossa estratégia de manejo integrado de pragas, o MIP, tem que se adaptar para proteger o resto da safra? A SAVE passa por eliminar o milho tigueira, fazer rotação de culturas e escolher híbridos tolerantes. A química é uma ferramenta incrível e de alta precisão, sem dúvida, mas ela não trabalha sozinha na lavoura. Entender a fundo cada uma dessas técnicas é o que realmente garante uma colheita de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!